Aleluia, ô glória. Olha, gente, aqui mais uma vez para poder dizer que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. Como eu falei ontem, para quem assistiu o último vídeo que eu coloquei, deixa eu suspender aqui só mais um pouquinho essa câmera. Só um instantinho. Suspender ela aqui só mais um pouco. Opa, deixa eu ver se assim ficou melhor, assim ficou melhor. Para quem assistiu o último vídeo que está aqui abaixo, eu falei que eu só venho aqui quando o Senhor me manda. E hoje pela manhã ele me deu uma ordem de estar lendo, meditando, comendo, se alimentando do Salmo 119. E aqui está ele, né? Salmo 119. Para a gente poder estar meditando o Salmo 119. De 7 em 7, vamos dividir ele de 7 em 7 versículos. E eu confesso para vocês que eu ainda estou assim, como diz o livro de Jeremias. Eu estou lendo o livro de Jeremias e tem uma parte no livro de Jeremias, eu até anotei, aonde Jeremias fala que ele está embriagado devido o poder de Deus que vinha tão forte sobre a vida dele, que estava vindo sobre a vida dele. Não estou achando nesse momento, mas eu vou achar e vou trazer aqui para vocês. Ele fala que ele está embriagado. Joel também, né? O livro de Joel também fala sobre isso. E eu confesso para vocês que eu ainda estou assim, tentando me adaptar, né? Devido ao fato que ocorreu ontem, para quem não sabe do que é que eu estou falando, no vídeo que está aqui abaixo eu comentei a experiência que eu vivi ontem, né? O Senhor, pela misericórdia, infinita misericórdia dele, eu sentei para poder, como eu estou aqui sentada agora, eu sentei para poder gravar e aí eu fechei meus olhos para falar com o Espírito Santo, como eu estou aqui nesse momento, fechei para poder pedir a ele que ele falasse com a gente durante aquela gravação. E daí era 7h30 da manhã, que é o horário que minha filha bate o ponto, porque ela trabalha home office, e era 7h30 e ela ia bater o ponto. E ali eu falei com o Senhor, comecei a falar com o Senhor. E aí foi muito rápido, ele me tomou. E ele me levou em muitos lugares. E não foi em espaços como tipo, às vezes as pessoas dizem, ai, o Senhor me levou ao céu, o Senhor me levou ao inferno. Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que aqui na terra eu não estava. Eu sei que ele viajou muito dentro de mim mesma, porque eu tenho feito um pedido ao Senhor. Deus mostra a Eliana para a Eliana mesmo, né? Eu tenho feito esse pedido sempre ao Senhor para Ele mostrar os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, para que eu possa viver a plenitude daquilo que Ele quer para mim. E de 7h30 da manhã, a hora que eu retornei, era 9h22 da manhã. E eu vi muita coisa, Ele me mostrou muita coisas. Ele me fez andar por muitos lugares. E tinha momentos que
eu tinha vontade de conversar com ele, e eu conversava e eu só no meu espírito eu eu pedi a ele, me dê, me dê, me dê, faz jorrar de dentro de mim um rio através da tua palavra. E aí na mesma hora eu dizia, não, seja feita a tua vontade. E aí teve momentos em que eu disse, né, me deixa aqui em cima, porque eu não quero mais voltar lá para baixo. Lá embaixo as pessoas elas estão brigando por bobagem, estão muito ocupadas com coisas terrenas. E, e aí, ao mesmo tempo, eu disse: não seja feita a tua vontade. E aquele ser que andava comigo por aqueles lugares, ele não deu uma palavra, ele só me levava aos lugares. Foi uma coisa assim muito forte. E hoje de manhã eu acordei e me veio à memória um outro louvor de uma outra vez que, pela misericórdia dele, ele também me arrebatou, que é um louvor de Damares, que é assim: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas. E eu coloquei esse louvor para me ouvir. E eu confesso que hoje eu ainda tô assim. Para quem me conhece, tá percebendo que a Eliana ainda é como se eu ainda estivesse voltando. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, ele tem muitas experiências, o nosso papai, ele tem muitas experiências para nos fazer viver. E a gente não deve se conformar só com essa ida na igreja, sabe? A cantar na igreja, a falar com ele só na igreja, ou falar com ele só de vez em quando. Eu suporto esse evangelho de, de mesmice, de rituais, sabe? De rituais de toda a vida, aquela mesma coisa. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus que se renova. E hoje de manhã ele me deu a ordem para poder estar fazendo o Salmo 119. E eu quero compartilhar de 7 em 7 versículos com vocês. Obrigada de coração por você estar nesse lugar e eu tenho certeza que o nosso Pai, tá? Desculpa aí. O nosso Pai, ele nos trouxe aqui nesse lugar hoje, que tem uma palavra dele. Amém? Hoje eu vou fazer diferente. Não vamos fazer conversando com ele. Hoje a gente vai conversar com ele direto, indo direto na palavra dele. Amém? Salmo 119, como eu falei, são 7 versículos e 7 versículos, 7 versos. Eu me atrapalho muito com isso. 7 versos. Diz assim, o título fala assim: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa, ou seja, de quem pratica. 119, verso 1, diz assim: bem-aventurado, ou seja, uma pessoa que, esse bem-aventurado, se é que eu posso conseguir
explanar esse bem-aventurado, é uma pessoa que em tudo vai bem. Ou seja, em tudo vai bem. Os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que quer dizer esse verso primeiro, Eliana? Esse verso primeiro, ele está dizendo que vai tudo muito bem, ainda que as coisas não estejam tão bem, a gente consegue sentir uma paz, consegue sentir alegria dentro do nosso espírito quando a gente anda trilhando os caminhos que são retos. O que é caminhos retos? É não desejar mal ao próximo, é não fazer mal ao próximo, é ajudar o próximo, é ter uma palavra de ânimo para o próximo. Ah, Eliana, é tudo para o próximo, sim, porque quando nós fazemos para os nossos irmãos, o próprio Deus, ele se encarrega de fazer por nós, ou até de usar outras pessoas para poder fazerem para nós. Então, esse verso primeiro diz que vai muito bem aqueles que andam, que trilham, que andam nos caminhos retos, que andam em retidão e que anda na vontade de Deus. Quando fala na lei de Deus, fala na vontade de Deus. E como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Primeiramente falando com Ele, assim como a gente está conversando aqui, falando com Ele e meditando na palavra dele, e não só lendo, não só letras, mas andar por ela, praticar ela. Aí o verso 2 diz assim, novamente, bem-aventurado, como eu já falei, ou seja, tudo vai bem aos que praticam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não é só praticar, não é só fazer porque o pastor está pedindo, não é só fazer porque Eliana disse que é bom, não é só conversar com Deus porque Eliana toda a vida diz isso, não é só agradecer a Deus porque a minha pastora, o meu pastor, o meu bispo disse que eu tenho que fazer. Mas aqui está pedindo uma diligência, está pedindo faça de todo o seu coração. Sabe quando você tem alguém, quando você, homem, encontra uma mulher e você quer dar o melhor presente para ela, e ali você vai comprar aquele presente e você vai dar a ela de todo o seu coração. Ou você, mulher, quer comprar um presente e ali você compra aquele presente e você vai dar de todo o seu coração. Assim está dizendo a palavra do Senhor. Me busque, falem comigo, vivam comigo, de todo o coração, com toda a sua força. Não faça porque o outro falou. Faça porque você tem sede dele. Faça porque você o ama. Ele ama isso. Ele ama quem busca de todo o coração, quem pratica a palavra dele de todo o coração. E o verso 3 diz: e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Ou seja, Eliana, me explica melhor o que é isso que você terminou de dizer. Não praticar iniquidade, Eliana, eu ouço falar essa palavra, mas não sei o que ela significa. Eu sei que tem pessoas aqui que entendem muito mais da Bíblia do que eu, mas eu falo daquilo que ele deposita no meu espírito, como pequenininha que sou, como a menor que sou. Então eu falo aquilo que ele deposita em mim. Aleluia. O que é praticar iniquidade? Iniquidade é aquilo que eu sei
que é errado, que ele não gosta. E vou te dizer que muitas das vezes o que ele não gosta não significa ser um pecado, mas às vezes é algo que o Espírito Santo já te disse: eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você ande assim. Eu não quero que você ande com essa pessoa. Eu não quero que você vá nesse lugar. E a pessoa continua indo. Isso é iniquidade. E o pior, continua indo até Deus pedir perdão. Que o Senhor o perdoe. Isso é iniquidade. Então, não praticar a iniquidade, não viver pecando todo o tempo e achando que Deus tem que me perdoar. Ele abomina a iniquidade. Mas devemos andar nos seus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor? É fazer a vontade dele. E como é que eu sei o que é a vontade dele? Como eu já disse, lendo a palavra e principalmente conversando com ele. Porque tem coisas que não está escrito na palavra, mas a gente conversando com ele, a gente consegue entender o que ele quer. Porque como diz se eu não me falha a memória, acho que é o livro de João, o último versículo do capítulo de João, o último versículo do livro de João, se não me falha a memória, diz assim, olha, que foram tantas as coisas que Jesus fez, que pode ser que nem todo, não, o mundo inteiro não coubesse a quantidade de livros se tudo fosse escrito. Então, por isso que a gente tem que ter essa intimidade com Ele, que é para poder saber o que é que agrada a Ele. Eu já falei aqui outras vezes que tem coisas que para mim, Eliana, tem coisas que Ele não me deixa fazer, tem coisas que Ele não me deixa comer. É pecado? Não, mas a mim, Ele diz para mim, não faça. Tem coisas que e outras pessoas comem, é normal, é uma comida, é uma coisa que ele santificou, mas eu não posso, porque ele disse para mim, não coma. E, e assim é a vida da gente quando a gente decide viver para ele. Quando a gente decide viver para ele, saiba, queridos, que você vai desagradar outras pessoas. Vamos para o 4. Tu ordenaste, está falando do Pai, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observemos. Ou seja, o Senhor deixou a vontade dele para que a gente rapidamente cumprisse. Você soube, o Espírito Santo te disse que não é a vontade do Pai de você praticar aquilo, pois rapidamente deixe de praticar aquilo. Isso é o que está dizendo aqui o verso 4. O verso 5 diz assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Que coisa linda, que palavra linda. Tomara que a minha vida, que a vida da Eliana, tomara que a sua vida seja dirigida, seja vivida de uma forma que você olhe e observe a vontade de Deus sendo estabelecida na sua vida. Gente, que coisa maravilhosa. Não tem nada melhor do que isso. Aleluia. Verso 6. Então, se isso que nós lemos agora no verso 5, então, se a gente viver vendo, praticando e vendo a vontade de Deus sendo estabelecida no nosso viver, no nosso caminhar, aí o verso 6 diz assim, ó, então você nós não ficaremos
confundidos, atentando eu para todos os teus mandamentos. Ou seja, se nós fizermos o que a vontade dele, o querer dele para a nossa vida, não ficaremos envergonhados, não ficaremos é, perdidos, mas veremos se cumprir a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, é perfeita e ainda é agradável. Veremos os estatutos dele, a vontade dele, o amarás o próximo como a ti mesmo. Eu me lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa: você precisa parar de pensar muito nas pessoas e passar a pensar em você. Eu vi isso de uma pessoa, mas o que, o que eu faço é exatamente fazer pelo aquilo que eu posso e o que Deus determina pelo próximo, porque Ele já faz por mim. Amém? O 7, que é o nosso encerramento, diz assim: louvar-te-ei com retidão. Ou seja, Pai, eu vou te louvar de maneira reta. Não vou te louvar só de lábios, não vou abraçar meu irmão só por um abraço, sabe aquele abraço que você mal sente a pessoa, ela de lá e eu de cá. Eu vou te louvar não só de um aperto de mão que mal pega na mão, não, mas vai ser com retidão, vai ser de maneira reta. Eu vou fazer as coisas para o Senhor de forma reta, do jeito que Ele gosta. Louvar-te com retidão e de coração. Novamente, né? Essa palavra. Louvar-te com retidão e de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Para você que ficou até aqui, você já está entendendo o que é os justos juízos de Deus. Helena, como é que eu vou saber os justos juízos de Deus? É como eu falei, meditando aqui e tendo intimidade com Ele. Porque, como eu já disse, tem coisas, nem tudo está escrito aqui. Tem coisas que a gente precisa estar conversando com Ele. Eliane, como é que eu converso? Eu estou dentro do ônibus. Você é espírito e teu pai também é espírito. Ele entende o que é que você está falando. Ele é espírito e você também é. Como eu sempre estou dizendo por aqui, nós somos corpo, que é isso aqui que vai se acabar, que vai voltar para o pó. Somos alma, que são os nossos sentimentos. Hoje eu estou triste, amanhã eu estou assim. E somos também o espírito, que é dele e que vai voltar para ele. Amém? Essa é a palavra que o Senhor depositou e me deu ordem para poder vir aqui falar. Amanhã estaremos lendo do 8 até o 15, né? Do 8 até o 15. Estaremos lendo mais 7 versos do capítulo 119. E explanando dessa forma, eu espero que o Espírito Santo ele me dê novamente a graça de poder, a graça e a revelação da palavra para poder vir aqui e falar de acordo com aquilo que ele depositar no meu espírito. A paz do nosso Pai e a mão do Eterno, do Grande, do Todo-Poderoso, ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que te diz respeito. Só descanse, só faça aquilo que o Senhor te ordenar, aquilo que você comunicar a Ele. Eu comuniquei, Eliana, mas não tenho certeza, pois aguarda, espera o Senhor responder, para que tudo te vá bem. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.